Você não vai acreditar no que Lucélia Rodrigues viveu, um relato impactante e emocionante que está chocando a internet. Prepare-se para se surpreender com essa história de superação, fé e milagres. Assista agora e compartilhe. Relato chocante. Ela sobreviveu ao pesadelo. Graça e paz, queridos irmãos. A palavra do Senhor nos diz, em Salmos 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Hoje, você vai ouvir um relato que vai tocar profundamente o seu coração. O que Lucélia Rodrigues viveu é simplesmente inacreditável. Uma história real, marcante e cheia de lições espirituais. Prepare-se, porque essa mensagem tem o poder de despertar sua fé e te fazer refletir sobre o agir de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Nos comentários fixados está o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Vamos juntos nessa jornada de fé? Então aumente o volume e prepare o seu coração. Tudo começou com a separação dos meus pais, com a quebra de aliança dos meus pais. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos, e quando os pais separam, os filhos ficam no meio daquela divisão, né? Foi o nosso caso. Ficamos divididos, um dia a gente dormia no meu pai, no outro dia na minha mãe, ficamos assim, né? Pra lá e pra cá. Eu lembro que passou um tempo, a minha mãe mudou de bairro, foi para um bairro mais distante, e nós, os filhos, tínhamos que escolher com quem queríamos morar. Naquela época, se eu pudesse responder de fato o que eu queria, a minha resposta seria assim, os dois, né? E eu me lembro perfeitamente que a minha mãe mudou e a gente ficou com o nosso pai na época. O tempo passou, meu pai arrumou uma outra pessoa, minha mãe também arrumou outra pessoa, e nós, os filhos, tivemos que aprender a conviver com aquelas pessoas que não eram o nosso pai e nem a nossa mãe. Mas, graças a Deus, foram pessoas que, fora tudo, né, toda a situação, foram pessoas boas para nós, né, cuidaram de nós enquanto estava com eles. É você e mais? Somos 3, fruto de pai e mãe, e eu tenho mais 3 irmãos somente do lado da minha mãe. E aí eu me lembro perfeitamente que quando eu já estava ali com 9 para 10 anos de idade, somente eu mudei para a casa da minha mãe, fui morar com a minha mãe num barracão de 2 cômodos, bem pequenininho, bem apertadinho, e ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Sim. E nesse tempo difícil que nós estávamos vivendo, nós conhecemos uma empresária, uma mulher muito rica, bem-sucedida, casada, inclusive, e mãe de 3 filhos. Mãe de 3 filhos. Mãe de 3 filhos homens. Mãe de 3 filhos homens, filhos mais ou menos da sua faixa etária ou não? Já eram mais crescidos? Não, 2 já eram jovens, já faziam faculdade, e um era bebezinho, criancinha. Quando eu fui para lá, ele tinha cerca de quase 2 aninhos, né? E aí eu me lembro que a gente foi criando uma amizade e tal, e o tempo foi passando, aquela mulher foi entrando na nossa intimidade, a gente conhece ela através de uma tia minha, e aí foi passando e tal, e foi aí até que com o tempo ela viu que eu e minha mãe estávamos passando, né, que foram as dificuldades da época, que eu, mas a minha mãe, a gente passou muita dificuldade. E eu me lembro que ela pede a minha mãe para que eu vou para a casa dela, passar uma semana na casa dela. E a minha mãe deixou, eu fui, minha tia trabalhava na casa na época até então, né? E aí, então, tudo certo, fui para lá, foi muito bom estar ali aquela semana, fui muito bem tratada, muito bem recebida, acolhida. E passada aquela semana, quando foi para ela me devolver para minha mãe, ela pede a minha mãe para que eu vou morar com ela. E aí eu me lembro que ela promete à minha mãe que vai me dar uma vida melhor, que vai me dar bons estudos, que vai me dar uma formação, que vai cuidar de mim como se eu fosse a filha dela.
E a minha mãe pensando no melhor para mim, Com certeza. ela me deixou ir para aquela casa, né? Uhum. Principalmente porque você já tinha passado uma semana lá, a Sim, sua tia era do convívio. sim, com certeza. Né? Então, assim, foi pensando no melhor para mim. Eu tenho plena convicção disso, que a minha mãe fez pensando no melhor. E aí eu me lembro, né, que quando eu chego ali, ela me matricula num colégio particular, ela me compra roupas novas para mim, me leva no salão para arrumar o cabelinho, as unhas, né? Cuida de mim como uma filha e como uma princesa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava dentro de um barracão de 2 cômodos, pequenininho, apertadinho, passando por muitas necessidades com a minha mãe, de repente eu estava numa mansão de luxo num condomínio em Goiânia. Uhum. Então, assim, foi um. E eu me lembro que comecei a viver aquela vida ali, indo para a escola, estudando e tal. Eu morei com aquela mulher dos meus 10 aos 12 anos. Sim. E eu posso dizer, assim, por onde eu tenho passado, que com toda certeza que os 6 primeiros meses de vida naquela casa foram muito bons. Realmente, fui bem tratada, fui amada, fui cuidada. Mas passado isso, aquela mulher, ela começou a se transformar em uma pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal. E tinha acontecido alguma coisa externa a você, assim, na vida dela, para que justificasse esse comportamento ou não? Foi assim, Então, até onde eu sabia, não, né? estava tudo tranquilo. Tudo certo. Após, quando aconteceu tudo, que saiu à tona, que a gente descobriu várias coisas de problemas que ela passou na infância dela, né? Uhum. Então, eu me lembro que esses 6 primeiros meses foram bons, mas depois ela começou a me maltratar, a me machucar, a me castigar, a me punir de diversas formas. Assim, ao ponto de chegar a me torturar e me manter num cativeiro, como eu fui encontrada no dia 15 de março de 2008. E foi assim, gradativo? Tipo, Sim. Como ela te tratava bem, aí um dia ela começou com uma coisa, no outro Isso. dia ela foi. As Exato. torturas foram sendo, assim, gradativamente Sim, aumentadas? exatamente. Não foi Exatamente de isso. uma vez ela já te. Não foi de uma vez. Começou com assim, colocando de joelho, de castigo no banheiro, depois com a cintada, e aí foi indo. Quais foi os indo. motivos ela dava para isso, Lucélia? Então, eu falo No que começo, assim, tipo, né? Porque as crianças, elas são peraltas, sim, né? Eu tenho filhos, por exemplo, não fez o dever de casa hoje, por exemplo, a moda é te tira o celular, aham. né? Na Eu me época lembro ela que falava, uma das coisas que gerou o meu primeiro castigo, a minha primeira surra, vamos dizer assim, foi as notas ruins, né? Mas assim, aquela mulher, ela tinha que entender o meu lado. Eu estava vindo de uma escola municipal. De repente Sim. eu entro para uma particular, né? Que você está assim, vindo de um outro contexto de um familiar ensino, também. de um ensino e de repente me coloca num colégio particular. Então assim, minhas notas foram muito ruins no começo. Redação 0. Então, assim, eu tive muito problema na escola com relação aos estudos. Então, foi por aí que começou os castigos, as surras, foi por aí. E aí foi aos poucos, né? Cada dia que passava, aquela mulher inovava na cabeça dela e ela vinha e fazia comigo. E cada dia era pior que o outro. Começou te colocando de castigo de joelho. Sim. E daí partiu para o cinto, e foi partindo. Cada vez mais ela ia aumentando o que fazia. Você tinha um quartinho separado? Você dormia num quartinho separado? Tinha No suas começo, sim. No coisinhas? começo, sim. Tinha um quarto para Aí, mim. e aí, quando ela começou com esses castigos, ela passou quanto tempo Vamos lá, você disse que ficou dos 10 aos 12 anos ali com ela. Isso. Os primeiros 6 meses ela te tratou muito bem, depois começaram, né, as punições. Sim. Né? Então, aí a gente tem mais 1 ano e 6 meses pela frente de castigos, né, e de torturas, até chegar àquele ponto, né, Onde tão que assim, foi um horror para todo mundo descobrir aquilo. sim. Ela foi te tirando, te privando dessas coisas também? Sim. Aos poucos ela foi me privando de não ir mais na escola, né? Eu quase não ia mais à escola.
a certos alimentos dentro da casa, certos acessos dentro da casa, até chegar ao ponto onde eu não tinha mais acesso à cozinha para não comer, até chegar ao ponto onde ela me tirou definitivamente da escola, não tinha acesso às pessoas, né? Então era algo assim bem privado mesmo. E durante esse tempo, os seus pais mantinham contato com ela para saber como está a Lucélia, como é que ela está vivendo, né? Como é que ela está na escola? No começo, a minha mãe e o meu pai, eles chegaram aí me visitar, então estava tudo bem, estava tudo certo. Quando começaram as torturas, os castigos bem avançados, aí ela já começou a proibir os meus pais de irem, mas não assim no sentido deles entenderem que era uma proibição. Tipo algo assim, a Lucélia não está, ela está passeando, a Lucélia está fazendo atividade no shopping com as amigas. Ela inventava ela criava algo para que os meus pais não fossem. Olha, a Lucélia esse final de semana, ela está de castigo, porque não cumpriu com as atividades da escola, sabe? Assim, mostrando para os meus pais que estava me corrigindo com amor, para que eles entendessem que ela estava me educando. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para você participar das nossas campanhas de fé e compartilhar os testemunhos de vitória com outros irmãos. É uma oportunidade especial para você e sua família se fortalecerem espiritualmente, unidos em oração e buscando cada vez mais a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10:25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos mutualmente. Participar de um grupo de oração não só fortalece sua fé, mas também te aproxima de pessoas que acreditam no poder restaurador do Senhor. Cada testemunho é uma prova viva de que Deus ainda realiza milagres, e cada oração feita em unidade move o céu em nosso favor. Então, permaneça firme na sua jornada espiritual. Continue buscando a presença de Deus e se fortalecendo através da oração. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, trazendo bênçãos e proteção em cada passo do caminho.